Literatura é o hobby de muitas pessoas, seja no bom e velho livro aqui de papel, ou quem sabe no seu dispositivo móvel de leitura. Independente de qual for o lugar onde você leia, você sabe que isso é um prazer e você gosta de dividir isso com outras pessoas. E uma das coisas que eu acho mais difícil quando você lê um livro é encontrar aquela pessoa, aquele amigo seu que já leu aquele mesmo livro e você poder discutir por horas e horas o que você entendeu, o que ele entendeu, quais foram os pontos altos, pontos baixos. E quem sabe, para suprir um pouquinho dessa necessidade, 365 podcasts dessa semana vai falar de podcasts de literatura. Eu sou Clemerson Ruivo e hoje no 365 podcasts eu vou falar de podcasts que falam sobre livros. Sendo uma discussão, sendo uma indicação, sendo uma apresentação, sendo uma entrevista, esses podcasts tendem a fazer com que o ouvinte se torne cada vez mais leitor, tendem a ajudar o ouvinte a achar aquele amigo leitor que leu aquele mesmo livro, ou até mesmo dar uma dica de um livro novo, contar um pouquinho, aproximar o ouvinte da leitura. E o primeiro podcast que eu ouvi essa semana, o podcast número 72, foi o 30 Minutos Literatura, lá do portal Homo Literários. O podcast 30 Minutos Literatura, ele é um pouquinho, como posso dizer, talvez o nerdcast dos livros aí. Pra quem gosta de ouvir esse tipo de podcast, que fala bastante sobre cultura pop, filmes e séries, esse tipo de coisa, o 30 Minutos é o podcast que eu achei mais próximo desse tipo de podcast que a gente já é acostumado a ver. Só que o foco deles é a literatura. Então eles fazem diversos tipos de episódios, diversas brincadeiras, mas tudo sempre com o centro do seu podcast sendo a literatura. E o episódio lá do 30 Minutos que eu vou indicar pra vocês, o episódio 253, o retorno das batalhas dos personagens literários, onde eles pegam diversos personagens famosos da literatura e botam pra competir um contra o outro pra ver quem que ia ser o mais maluco, coisas bem diferenciadas, vale a pena conferir, tá bem engraçado esse episódio. Os dois próximos podcasts que eu vou indicar são podcasts que eu achei que são bem mais no formato de reportagem. É o Ilustríssima Conversa, que eu ouvi no dia 73, e o podcast Caixa de Histórias, que eu ouvi no dia 74. O Ilustríssima Conversa, ele é um podcast do Caderno Ilustríssima, lá da Folha, e ele funciona exatamente como uma reportagem, uma entrevista, às vezes sem muito debate. Já o Caixa de Histórias, às vezes ele conta com um convidado, às vezes não, às vezes é só o host que fica lá apresentando, e ele faz uma apresentação do livro, ele lê um capítulo do livro para você se sentir um pouco mais imerso na obra e depois ele faz uma conclusão, ele faz uma análise sobre aquilo ali que foi lido e até mesmo sobre a obra como um todo e seu autor. Do Ilustríssima Conversa, eu vou deixar indicado o episódio quando ele conversa com o Marcelo de Salek, vencedor de uma das categorias do prêmio Eisner, o Oscar aí dos quadrinhos. E do Caixa de Histórias eu vou deixar indicado o episódio 143, onde ele fala sobre o livro Clube da Luta. Além de ler aí um trecho do livro, ele faz uma análise muito complexa sobre esse livro e faz um bom paralelo com a situação atual do Brasil. É um dos episódios aqui que eu mais tenho o prazer de indicar nesse projeto. Com certeza essas indicações já valem a sua curtida. Aproveita e se inscreve no canal e marca a sinetinha para receber aí notificação de quando tiver um novo 365 podcasts no ar. Continuando as indicações do 365 podcasts, no dia 75 e no dia 76, eu ouvi dois podcasts dedicados a quem gosta de escrever. No dia 75 eu ouvi o Curta Ficção e no dia 76 eu ouvi o Fanficast. O Curta Ficção, ele é um podcast voltado a quem é escritor, nem que seja amador, mas quem gosta de escrever, gosta de criar suas próprias histórias aí. Eles fazem episódios que servem como análises e estudos de diversas faces da escrita. Então vale a pena conferir aí para receber algumas dicas, para perceber algumas coisas e aprender diversas formas de fazer coisas diferentes. E o Fanficast, ele é um podcast voltado para o mundo da fanfiction, aquele mundo onde as pessoas pegam um universo já existente e gostam de escrever uma história dentro desse universo. Eles têm diversas dicas de fanfics, diversas análises também, e também dicas de como se escrever cada vez melhor. Do Curta Ficção eu vou indicar o episódio 52, onde eles fazem análises dos personagens de Stephen King. Eles pegam alguns dos personagens mais importantes das sagas do Stephen King e fazem grandes análises sobre esses personagens. E do Fanficast eu vou indicar o Fanficando 2. É uma série deles onde eles fazem algumas tentativas de criar histórias ali durante o podcast, e nessa história aqui eles fazem alguns crossovers inesperados, eles usam um gerador de crossover inesperado e sai algumas coisas bem loucas, bem divertido o episódio. E para fechar a semana de literatura, eu dei um pulo lá no Leitor Cabuloso e ouvi dois podcasts lá do portal. No dia 77 eu ouvi o Covil de Livros e no dia 78 eu ouvi o Perdidos na Estante.
Os dois podcasts, eles funcionam muito como clubes do livro. Sabe aquela galera que a gente vê bastante em filme americano tem bastante disso? O pessoal se reúne para ler o livro, depois se reúne de volta para fazer uma discussão em torno daquele livro, em torno da obra, para fazer diversas análises, esse tipo de coisa. Eu acompanho esses dois podcasts faz algum tempo e eu gosto muito de como eles fazem essas conversas em torno dos livros. Eles fazem diversas análises, tem algumas coisas que fogem os livros, eles falam de cultura pop às vezes de uma forma mais ampla, não apenas na literatura, mas eu gosto da forma como o podcast é feito, acho muito inteligente, acho que eles trazem sempre pessoas que conhecem bastante as obras, então vale a pena você conferir esses dois podcasts. E de indicação do episódio, pro Covil de Livros eu vou indicar o episódio 103, onde eles falam sobre o livro Assassinato no Expresso Oriente. Eles aproveitam o recente lançamento do filme baseado nessa obra e fazem uma reanálise do livro. Eles chamam duas pessoas que manjam muito de Agatha Christie para discutir sobre isso aí, então o episódio está muito rico. E do Perdidos na Estante, eu vou indicar o episódio especial 11, onde eles fazem uma análise sobre o atual mercado editorial e a crise que ele está passando. É um assunto que está em voga, diversas livrarias fechando, várias pessoas falando sobre esse problema, então vale a pena ouvir aí e ver, às vezes, quem sabe você pode até ajudar um pouquinho a mudar esse cenário. Eu vou fechando a semana por aqui e você sabe, se eu esqueci do teu podcast favorito sobre literatura, deixa a indicação aqui no comentário pra galera poder acompanhar. Com certeza essas indicações aqui já estão valendo teu joinha. Com certeza essas indicações já estão valendo seu joinha, então não se esqueça.